que da sua casa você já possa interceder por ele, pedindo que a graça de Deus possa ser derramada, para que ele possa anunciar com toda ousadia, intrepidez, parresia para nós nesta tarde. Senhor, nós clamamos e pedimos: vem Espírito Santo sobre a vida do Márcio. Vem, Senhor, e age na pessoa dele, para que ele possa ser um profeta para nós nesta tarde. Derrama, Senhor Jesus, a força do teu Espírito Santo. Unge seus lábios, o seu coração nesta hora, Senhor Jesus. Nós também rezamos pela sua família, por aqueles que ele deixou na sua casa. O Senhor também possa da mesma forma visitá-los. E tudo isso nós entregamos à Virgem Maria, Nossa Senhora do Pilar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Eu queria convidá-los nessa tarde a refletir comigo sobre o amor de Deus. Esse foi o tema que me foi proposto. É um tema muito amplo. E para a gente falar do amor de Deus, existem diversas maneiras. Mas enquanto eu rezava, me vinha muito uma passagem no coração, um versículo de Isaías 53. Esse versículo é o versículo 7. E nesse versículo está escrito assim: foi maltratado e resignou-se e não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Eu quero voltar um pouquinho lá no início, para a gente tentar entender um pouco melhor este versículo. Deus criou o ser humano para o amor, para ser feliz. E o ser humano criado gozava de uma graça toda especial. Para começo de conversa, ele era imortal, ele não morria. O ser humano tinha uma graça de uma santidade natural nele. O ser humano vivia na mais perfeita comunhão com Deus, em felicidade com Deus. E o Senhor, que dotou o ser humano de liberdade, deu a ele apenas uma regra, uma única regra, bem simples: não comerás do fruto da árvore que está no meio do jardim. E adivinha só, veio a tentação. Veio o tentador, um anjo caído, para seduzir o homem, e se achegou e convenceu ao pecado. E a tentação foi: se comeres do fruto, sereis como deuses. Não morrereis, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E o ser humano caiu nessa conversa. Ser como Deus. Mas que tentação é essa? Olha, ser como Deus é dizer: eu não preciso de Deus. Se eu sou como Deus, eu sou meu próprio Deus, eu não preciso de Deus. E o ser humano fez isso, desobedeceu, e gerou o pecado e a morte.
Quando a gente faz um comparativo é interessante, porque a primeira mulher era virgem, tinha um esposo, recebeu a visita de um anjo caído e lhe falou, fez uma proposta por causa da sua incredulidade, sua falta de fé. Que Deus disse para não fazer, e ela fez. Por causa da sua incredulidade, ela gerou o pecado e a morte. Fruto gerado por essa desobediência foi o pecado e a morte. Agora o ser humano morre. Ele perdeu aquela graça natural. Agora o ser humano está entre sofrimentos. O homem ganha o pão de cada dia com o suor do seu rosto. A mulher agora gera em meio a dores. Agora sofrimento, a dor, a morte. Isso está no meio do ser humano agora. Mas Deus não deixou de amá-lo. Deus amou sempre, porque Deus é amor, conforme afirma o apóstolo João. Deus é amor. E esse Deus que é amor continuou amando o homem, e buscando o homem, se aproximando, fazendo aliança, procurando a bondade no homem, procurando no homem as virtudes necessárias. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus falou aos profetas e ele veio mostrando o seu amor, revelando o seu amor, e aos poucos ele foi demonstrando ao ser humano que existia uma esperança. Existia uma esperança. O Messias viria. E esse Messias esperado ao longo dos séculos, um dia chegou. Quando chegou, a história se repetiu. Uma virgem tem um esposo, recebe a visita de um anjo, só que agora o anjo do Senhor, e por causa da sua fé na palavra de Deus que veio pelo anjo, ela obedeceu. E a obediência de Maria gerou salvação e vida. Onde outrora foi gerado o pecado e a morte, na desobediência de Eva, agora na obediência de Maria, é gerada a salvação e a vida. Jesus nasceu, cresceu, tornou-se um ser humano justo em todas as coisas, homem, menos no pecado, mas ainda assim Deus. Duas naturezas em uma só pessoa. Todo Deus e todo homem. Ele espalhou pelo mundo a sua boa nova. Ele ensinou ao homem como viver. Ele mostrou o caminho. Ele caminhou por este caminho. Ele mostrou que ele próprio é o caminho. Ele se fez visível, palpável, concreto, para que o ser humano não tivesse desculpas de eu nunca vi Deus, eu nem sei se Ele existe. Sim, Ele existe, Ele nasceu, Ele viveu, Ele vive, Ele está hoje no meio de nós. E esse Jesus, que nos ensinou o tempo todo o amor, nos ensinou um amor, como diz o cântico dos cânticos, mais forte do que a morte. Porque ele levou as últimas consequências. Jesus foi até a cruz. Eu acho que uma das passagens mais fortes da Bíblia, para mim, é o Horto das Oliveiras. Porque no Horto das Oliveiras, nós vemos Jesus sofrendo. Jesus sofrendo e sofrendo de uma agonia profunda, de uma dor imensa, de uma dor intensa, indescritível.
ao ponto de suar sangue. Agora, ao contrário do que muitos pensam, Jesus não está sofrendo porque está com medo da morte. Não. Jesus está sofrendo porque naquele momento o pecado do mundo inteiro, de todas as gerações, anteriores, contemporâneas a ele ou posteriores, de todos nós, pesou sobre ele naquele momento. Ele percebeu, tudo aquilo lhe foi revelado. Ele que sempre foi obediente ao Pai, ele que é Deus, ele que é puro e santo, naquele momento tem sobre si o pecado do mundo inteiro, e isso lhe provocou uma profunda agonia. Eu estive lá, no Horto das Oliveiras. Se tem uma imagem impactante daquele lugar, são as oliveiras que são da época em que Jesus esteve lá. E as oliveiras, elas são contorcidas. E quando você olha para aquelas árvores contorcidas por natureza, de certa forma, você sente um pouco do que quer dizer esta passagem. Porque a imagem fala com você de dor, de sofrimento. É uma imagem impactante. Você enxergar aquelas oliveiras e saber que Jesus esteve ali. Ali chorou, ali suou sangue, ali sofreu. Sim. Porque ele iria carregar o pecado de todos nós. Por que eu comecei com Isaías? Porque eu queria que você compreendesse. Jesus foi preso, Jesus foi torturado, espancado, maltratado, humilhado. Jesus foi levado a um julgamento injusto, e nesse julgamento injusto, ele foi condenado por crimes que ele não cometeu. Mas ele não abriu a boca. Sabe por que isso é forte? Porque se você voltar novamente na criação, você vai perceber que está escrito no livro do Gênesis, que Deus disse: faça-se, e se fez. Faça-se a luz. Faça-se o firmamento. Faça-se os luminares, e se fez. Deus diz e se faz. Deus fala e acontece. Deus abre a boca e a sua palavra, que é forte, poderosa, que é viva, a sua palavra tem poder de transformar vidas. É por isso que eu digo a você que está ouvindo neste momento a palavra do Senhor sendo proclamada. Esta palavra pode transformar a sua vida, porque ela é viva. Ela é viva, não sou eu, é a palavra do Senhor. E esta palavra aqui arrebenta corações, esta palavra aqui irrompe nas almas, esta palavra que transforma as vidas, que vira do avesso. Esta palavra, ela tem a mesma força. Faça-se. Eu queria que você entendesse isso. Ele não abriu a boca, porque se ele abrisse a boca, ninguém lhe resistiria. Ninguém lhe resistiria. Eu provo a você. Voltamos ao momento da prisão de Jesus. Jesus está sendo preso. Os soldados chegam acompanhados de Judas, e aponta quem é o Senhor. E quando eles se aproximam do Senhor, Jesus diz: a quem procurais? E eles dizem: a Jesus de Nazaré. E ele responde: sou eu. Todo mundo cai. Sou eu. Todo mundo cai. Porque ele se revela naquele momento e diz: sou eu.
todo mundo cai, ninguém é capaz de ficar em pé diante do Senhor. Então eu quero que você entenda, compreenda isso. Jesus calou-se por amor. Ele calou-se porque aquele momento era inevitável. Ele não queria evitar. Ele precisava ir para a cruz. Ele desejava ir para a cruz. Ele sabia do que ia acontecer quando fosse a cruz. Ele iria enfrentar a morte. Ele iria vencer a morte. Eis a questão: vencer a morte. E Jesus, calado, em silêncio, suportou as humilhações. Em silêncio, suportou os julgamentos. Em silêncio, suportou as provas. Em silêncio, carregou a cruz. Em silêncio, foi crucificado. Mesmo debaixo da imensa dor de ter seus pulsos perfurados pelos cravos que o pregaram na cruz, de ter seus pés perfurados pelo cravo que o pregou na cruz, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Ele ofereceu-se em sacrifício por amor. E se você parar para pensar, não parece ser muito racional. Por quê? Porque Jesus morreu? Porque Ele aceitou isso? Por que morrer numa cruz? E a resposta é bem simples: por sua causa. Minha causa. Por você. Foi por você. Foi por você. Foi por você que às vezes quer ser como Deus. Foi por você que às vezes pensa que Deus te abandonou, te esqueceu no meio da prova, da dificuldade. Quanta gente nesse momento não está indo mais à igreja? Quanta gente nesse momento se deixou vencer, convencer por ideias mentirosas que são pregadas constantemente na mídia? Quanta gente se deixou levar por ordens, por imperativos que foram sendo repetidos e repetidos e repetidos e repetidos, com um intuito apenas: afastar você de Deus. Quanta gente se deixou levar? Quanta gente não vai mais à missa? Não busca mais confissão? Não recebe mais a Eucaristia? Quanta gente nem batizar seus filhos está batizando? Interromperam em alguns lugares a primeira Eucaristia, o Crisma. Chegaram ao absurdo de, numa paróquia onde o bispo colocou todo mundo bonitinho, sentadinho em fileiras separados, com máscara, com distanciamento, entrarem dentro da paróquia e interromperem a cerimônia de Crisma. Quanta gente que acabou aceitando as falácias e as mentiras do mundo. E Jesus morreu por você. Jesus morreu por você que não vai à missa, mas vai à praia. Jesus morreu por você que vai para o shopping, que vai para o barzinho, que vai para a balada, que se reúne com os amigos, com os parentes, com a família, mas não tem coragem de enfrentar a igreja, de ir à missa, porque parece que só para viver os sacramentos é que pega. Jesus morreu por você, Ele te ama. E agora eu te pergunto: será que esse amor intenso, esse amor infinito, esse amor que não poupou a vida do Filho de Deus, esse amor que se deixou matar na cruz para vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia, será que esse amor não vale a pena? Não vale a pena o risco?
as outras coisas todas valem, mas esse amor não vale a pena? Não, está errado. Nós precisamos acordar. Nós, igreja do Senhor, nós vivemos de sacramentos. Nós não vivemos apenas da palavra, nós vivemos de sacramentos. Porque os sacramentos são para nós os sinais da graça de Deus de forma concreta, que nos alimentam. Nós precisamos de Jesus Eucarístico para viver. Este amor se mostra na Eucaristia. Um Deus que morre na cruz, que ressuscita e que se faz pão, para estar presente na minha vida e na sua vida. Um Deus que te ama e que pouco te pede. Pouco te pede. O que Deus te pede, filho, é só que você olhe para Ele, que você volte para Ele, que você se deixe amar por Ele, que você se deixe tocar por Ele, que você se aproxime dEle. Eu te pergunto, quem é afinal o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor da tua vida? Quem manda na tua vida? Quem é que manda na tua vida? Porque Senhor é isso. Ter um Senhor é ter alguém que manda. Quem manda na tua vida? Quem foi que comprou a tua vida a preço de sangue na cruz? Foi algum político? Foi alguma autoridade civil? Não. Foi Jesus Cristo, o Nazareno. Foi Ele quem comprou a minha vida e a sua a preço de sangue na cruz. Então está na hora de obedecer a este Senhor, de dar ouvidos a este Senhor, de buscar a este Senhor que me ama, este Senhor que, como São Paulo diz, se fez pecado. Ele não só carregou os pecados, ele se fez pecado para morrer por mim e por você. Está na hora de dar ouvidos a este Senhor. Sabe, nesses 26 anos de igreja, eu sempre ouvi, desde que entrei na igreja, olha, chegarão tempos difíceis, chegarão tempos de tribulação, haverão momentos em que tudo será difícil, os cristãos serão perseguidos. E como eu ouvi isso por 26 anos, eu sempre imaginei que na hora que chegasse um tempo difícil, os cristãos iam ficar em pé. Mas posso ser sincero com vocês? A maioria correu e se escondeu debaixo da cama. A maioria correu e se escondeu embaixo da cama. Cadê? Cadê os profetas? Porque todo mundo é profeta. Quando tudo vai bem, né? Quando tudo vai bem, todo mundo é profeta. Um bate nas costas do outro, ô profeta, profeta. Nem quanto profeta. Tem profeta para todo lado. Nunca teve tanto profeta assim, nem na Bíblia. Hoje tem profeta em tudo quanto é esquina. Todo mundo é profeta quando tudo vai bem. Todo mundo é santo enquanto tudo vai bem. Apertou o calo, miu todo mundo. Fugiram da igreja, abandonaram os grupos, abandonaram as missas, correram da igreja, correram dos sacramentos, mas não deixaram de ir ao mercado. Não deixaram de ir à farmácia. Não deixaram de ir à balada. Eu digo para vocês porque eu vou a alguns lugares e eu vejo o povo na rua. Parece que aquela mensagem que eu não vou repetir aqui, porque eu tenho horror àquela mensagem. Eu não vou repetir aqui. Aquela mensagem que ficou sendo repetida na cabeça de todo mundo esse tempo todo, ela só serviu para uma coisa, para você não ir na igreja. E aí os irmãos foram abandonando a caminhada. Eu conheço alguns que já deixaram. Grupos que fecharam. Paróquias que tinham muitas missas, agora só tem uma. Cadê o povo de Deus? Cadê o povo de Deus que não fica indignado? Cadê o povo de Deus que não se reúne para rezar? Cadê o povo de Deus
Estou falando para você descumprir recomendações médicas. Eu sou ignorante. Eu uso máscara, eu uso álcool gel como todo mundo. E apesar disso eu peguei Covid. Graças a Deus a gente superou isso, mas vamos lá. Eu não estou dizendo para você que você não tem que ter os cuidados, mas você tem cuidado para ir ao mercado, você tem cuidado para ir ao banco, você tem cuidado, tenha cuidado para ir na igreja, vá na igreja, filho. Deus ama você e só esse amor pode te sustentar no meio de uma grande tribulação. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu já tenho dito aos irmãos. Isso que está acontecendo agora é fichinha. Virão tempos piores. Eu não estou querendo aterrorizar ninguém, não. Virão tempos piores. Isso é só uma amostra do que está por vir. E aí? Se agora nós já nos reduzimos em grande número, o que será se a coisa apertar mais? Eu sempre ouvi pregadores dizendo que chegaria um tempo, não é? Que as pessoas elas teriam que fazer uma escolha. Ó, já deu para ver como é que vai ser o negócio. Se chegar um momento em que você tem que fazer uma escolha de verdade, eu já vi como vai ser o negócio. Poucos são aqueles que se manterão fiéis a Cristo Jesus. Isso é triste, gente. É triste, é muito triste. Escuta bem. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante deles como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares, e o seu aspecto não podia nos seduzir. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e ele carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por causa dos nossos crimes, e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fez recair sobre ele o castigo da falta de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca, por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo, foi-lhe dada a sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não havia cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tem havido nenhuma mentira. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será realizada nele. Após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-los até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens. Eu quero parar aqui. Eu vou repetir esse pedacinho para vocês entenderem. Porque criou-se uma ilusão coletiva, de que Jesus salvou a todos. Jesus só salva quem quer ser salvo, filho. Então essa história de não importa como eu vivo, não importa como eu faço, não importa que eu abandono, porque eu vou morrer, vou para o céu, isso é conversa. Escuta bem isso para você entender. Ele justificou a muitos e não a todos. Sabe qual é a diferença entre muitos e todos? Quer dizer que muitos
são aqueles que ouviram a palavra do Senhor, a colocaram em prática na sua vida, aceitaram o seu convite, aceitaram o seu amor, abraçaram esse amor e viveram com ele. Todos é todos, gente. É aqueles que não caminham, aqueles que blasfemam contra Jesus, e aqueles que zombam de Jesus, porque agora está na moda, né? Está na moda. Jesus agora vira toda hora objeto de zombaria, de grupos, de mídia, vira objeto de humor, de zombaria das mais sujas, mais baixas de várias pessoas. O amor é humilhado. Como dizia São Francisco de Assis, o amor não é amado. Ele te ama. Ele ama você. Ele deu a vida por você. Ele deu sangue por você. Ele morreu por você. E agora, filho amado, filha amada, ele espera uma resposta. Olha, você que está nos acompanhando aí nesse momento, você que está assistindo essa pregação, eu quero te convidar nesse momento, você que está assistindo a essa pregação, a comentar aí na pregação, dizendo: eu aceito Jesus na minha vida, eu quero Jesus na minha vida, eu quero viver esse amor. Comente aí, comente aí. Entre agora nos comentários e fale conosco, participe dessa pregação. Você que está nos acompanhando agora, comente aí agora, nesse momento, diga: eu quero, Senhor, eu quero, Senhor Jesus, isso para a minha vida. Eu quero uma transformação, eu quero viver esse amor, eu quero assumir esse amor, eu quero valorizar cada gota do teu sangue que foi derramado na cruz. Entre nos comentários, comente aí agora e diga o quanto isso é importante para você. Eu te convido, enquanto você faz isso, a orar comigo onde quer que você esteja. E em que tempo for. Porque eu sei que muita gente não vai assistir esta pregação ao vivo, vai assistir depois. Não há problema. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E o nosso tempo é o nosso tempo. O que eu quero agora é pedir a você que entenda: Deus te ama. Ele não te abandonou. Se o ano de 2020 foi difícil, glória a Deus, você enfrentou, você sobreviveu e você está aqui. O ano de 2021 apenas começou, glória a Deus. Este ano será melhor do que foi o outro. Deus sabe de todas as coisas. Mesmo que você tenha perdido o emprego, mesmo que você tenha perdido pessoas que você ama, mesmo que você tenha passado por momentos extremamente difíceis, no meio dessa prova toda, saiba que esse Deus, que morreu na cruz por você, em silêncio, Ele não se cala diante dos teus sofrimentos. Ele diz para você: não tenha medo, coragem, eu estou com você. Não tenha medo, coragem, coragem. Ele morreu por você, foi por você que Ele morreu. Acorda, está na hora de voltar para o Senhor. Não dá para simplesmente imaginar que Deus abandona, que Deus esquece, que Deus desampara, porque Ele não faz isso. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama profundamente. Ele te ama profundamente. E é preciso que você tenha
consciência disso. Eu te convido nesse momento a partilhar conosco as suas dores, os seus sofrimentos, para que a gente coloque isso também em oração. Interaja nesse momento com este evento, porque esse evento não acontece só aqui, ele acontece aí onde você está. Partilhe conosco nesse momento: olha, eu tenho sofrido, eu tenho enfrentado as coisas, mas eu tenho fé no Senhor, porque Deus vai agir em você. Acredite, Deus vai agir em você hoje, agora. Se você já sente a ação de Deus na sua vida, partilhe conosco. Deus falou comigo, eu estou sentindo, eu vou mudar de atitude diante de tudo isso. Daqui a pouco eu vou contar um pouco para vocês do que Deus fez na minha vida, mas eu vou pedir a vocês nesse momento para orar comigo. Cadê os músicos? Nós vamos orar agora, juntos. Deixa Deus falar com você na música e aí a gente vai orar. Bem suave. Coloca agora diante de Deus seus problemas e suas dificuldades. Coloca diante do Senhor as suas dores, seus medos, suas aflições. Deixa Deus falar com você agora. Esse Deus que te ama. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em tuas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíam sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque dela só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão querido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido.
que cura sua dor, que cura sua dor. Nesse momento em que Jesus se encontrava no Jardim das Oliveiras, nesse momento em que todo o pecado do mundo pesava sobre ele, no momento em que ele sentia a agonia, a angústia, o horror ao pecado, momento em que ele suava sangue diante do Pai, momento em que tudo aquilo para ele era horrível, ele disse naquele momento: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que se faça a sua vontade e não a minha. Faça-se a sua vontade e não a minha. Jesus não abandonou você. Ele se sentiu abandonado, mas ele não abandonou você. Seus amigos que deveriam orar com ele dormiam, mas ele não abandonou você. Ele aceitou este sofrimento por amor, por você. Ele te ama. Foi por você cada gota de sangue derramada. Foi por você que ele suou sangue. Foi por você que ele aceitou humilhações, que ele aceitou ser torturado por você. Do coração chagado de Jesus jorrou amor na sua direção. Ele te ama. Você é especial, você é importante por você. Então acorda, aceita, entende. Ele não te abandonou, Ele está ao seu lado. Ele te estende a mão hoje. Ele te chama, levanta, levanta. Está na hora de você ficar de pé. O Senhor quer você de pé, cristão de pé, homem de Deus em pé, mulher de Deus em pé. Entende? Foi por você, por você. Chagado e ferido, Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você e na cruz teu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Um dia falaram de Jesus para mim. É claro que eu não queria ouvir naquele momento. Eu vivia uma vida fora do caminho do Senhor. Minha mãe já tinha ido para a igreja e faziam 3 anos que ela rezava pela conversão do filho. O filho estava nas drogas, no álcool, no mundo. Até os 19 anos eu vivi o mundo aí fora da forma que eu achei melhor. Eu tinha uma profunda revolta dentro de mim. Filho de um alcoólatra, família destruída. Mas Deus foi se achegando. Primeiro Ele chegou na minha mãe. Eu participei de um retiro aos 16 anos de idade, mas eu não fui para a igreja. Minha mãe foi. Ela entendeu
que para trazer o filho de volta da vida que o filho levava, só havia um caminho. Ela precisava colocar a vida dela de novo no Senhor. Ela morava com outra pessoa, ela não era feliz na época. Porque, disse, casamento destruído, alcoolismo, tudo mais. E ela não era feliz porque não conhecia o Senhor. Quando ela conheceu Jesus, ela disse para ela mesma e para o Senhor: eu vou colocar a minha vida de acordo com a tua vontade. E o seu maior desejo passou a ser voltar para os sacramentos. Voltar para os sacramentos. Ela se empenhou nisso. E ela regularizou a vida dela diante de Deus, ficou sozinha. Voltou para a Eucaristia. Voltou para a confissão. Ela foi aconselhada dentro do grupo de oração: olha, só há um caminho para tirar o seu filho das drogas. Reze muito. Ela foi aconselhada pelo padre que foi responsável pela conversão dela e também da minha. Reze o rosário pelo seu filho todos os dias. O entregue a Nossa Senhora e peça para ela: mãe, reconstrói a minha casa, a minha família. Minha mãe fez isso. Ela voltou para a Eucaristia, ela voltou para a confissão, ela foi para o rosário diário. E 3 anos ela rezou. Ela se empenhou. Ela se dedicou. E eu dei mais trabalho nesses 3 anos, dos 16 aos 19, do que tinha dado antes. Mas ela não desistiu de mim. Porque a mãe não costuma desistir do filho. Ela não desistiu de mim. Ela rezou, ela rezou, ela rezou. Até que chegou o momento. O momento em que eu tive o meu encontro com o Senhor. O meu encontro com o Senhor foi num princípio de overdose. O meu encontro com o Senhor foi um encontro à beira da morte. Não foi um encontro de vida naquele momento, naquele instante. Ele me deu vida nova, mas eu estava morrendo. Eu estava acabando com a minha vida. No momento em que eu reconheci que eu estava morrendo e que eu não queria morrer, que eu queria viver, eu pedi ajuda a Deus. Eu não o conhecia. Minha mãe falava dele para mim. Eu não o conhecia. Eu nunca tinha sido apresentado ao Senhor. Mas eu decidi que naquele momento eu queria Deus. Eu fui levado então à casa de minha avó. A intercessão rezou por mim a semana toda. E eu decidi que eu ia mudar de vida. Quando eu voltei para casa, eu rompi com todas as minhas amizades. Porque não dava para mudar de vida com os mesmos amigos que eu tinha, com a vida que eu levava. Eu rompi com tudo. Quando eu rompi com tudo, eu me fechei. Era de casa para a igreja, da igreja para casa. Depois eu comecei a trabalhar, fui retomando os estudos, tudo que eu tinha abandonado. Porque a vida que eu levava tinha me tirado tudo. E eu fui caminhando na igreja. Fui nos primeiros encontros, nas primeiras experiências de oração, nos primeiros grupos de oração. Foi num banco de grupo de oração, assistindo a um pregador pregar com muita intensidade. Foi ali que eu percebi que Deus me amava e que Deus me chamava a não só a caminhar com Ele, a viver com Ele, mas agora a anunciá-lo também. Eu, Márcio, que durante toda a minha adolescência
não pensava em nada a não ser em anestesiar a minha dor com álcool, com drogas, pensava em suicídio, pensava em morte, não tinha amor nenhum a nada. Eu, naquele momento, percebi que eu precisava de Deus. E Deus passou a fazer parte da minha vida. Eu me lembro de alguns detalhes que são muito importantes. E eu não vou contar todos os detalhes hoje. Quem quiser que depois procure no canal, no YouTube, me ache, aí vai achar todos os detalhes. Mas hoje eu vou contar alguns só. Quando eu entrei para a igreja, num dos primeiros eventos de carnaval que eu fui, como esse, eu já tinha parado de beber e de usar drogas, mas eu ainda fumava. Eu já tinha 1 ano de igreja e eu fumava. Eu queria parar, mas não conseguia, porque eu já fumava há 6 anos e eu fumava muito. E eu entrei num ginásio de esportes, no meio do encontro de carnaval. Eu fumei na porta. E quando eu entrei, o padre estava lá no meio fazendo uma oração. E aí no meio daquela multidão de jovens que estavam ao redor do padre, o padre parou e disse assim: tem um jovem aqui que quer muito parar de fumar. Você tem pedido ao Senhor, mas você não tem tido forças. O Senhor está lhe concedendo essa graça agora, você não vai mais fumar. E eu nunca mais coloquei um cigarro na boca, desde aquele momento. Deus fez muita coisa na minha vida. Ele não apenas me tirou das drogas e do álcool, mas Ele me devolveu a vida e a vontade de viver. Tudo aquilo que eu joguei fora lá atrás, os estudos, o trabalho, Ele foi me restituindo. Ele foi restituindo na minha vida. Graças a Deus, hoje eu ainda estudo e continuo estudando. Mas Deus foi abrindo portas e foi me levando a lugares que eu jamais imaginei ir. E tudo isso Ele fez porque eu tenho procurado estar com Ele. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus cuida de todos nós. Todos, todos, todos. Deus cuida também daqueles que não querem ser cuidados. Deus tem cuidado de todos. Escuta, cuidado de todos. Embora muitos vão se salvar, não são todos, Ele tem cuidado de todos. Porque o sol nasce para todos, para os justos e para os ímpios. Agora, quando você é um desses que Ele cuida, e você se volta para Ele e diz: tá bom, Senhor, o Senhor tem cuidado de mim, eu quero fazer a sua vontade, eu quero viver a sua vontade, eu quero viver para o Senhor, eu quero fazer sacrifícios, eu quero estar com o Senhor o tempo todo. Aí Ele vai cuidar ainda mais de você. Porque Ele conseguiu o que Ele queria com você. Ele conseguiu um coração aberto. Ele conseguiu um coração entregue. Eu ainda tenho muito que abrir meu coração a Deus. Mas eu estou dizendo para você: Deus tem muito para a sua vida. Deus tem muito para você. Sabe o que impede a ação de Deus? O que impede a ação de Deus é o egoísmo, é o orgulho, é o pecado. E principalmente o pecado dos sereis como deuses. Meu Deus do céu, o pecado miserável para acontecer dentro da igreja, no meio dos servos. É o lugar onde mais acontece. É o lugar onde todo mundo quer ser como Deus. A gente tem que aprender a vencer essa tentação dentro da igreja e entender que o Senhor tem mais para você. Ser desapegado de tudo, desapegado de cargo, desapegado de posição, desapegado de qualquer coisa. Deus tem mais para você, Ele te ama, mas Ele quer você de coração livre, aberto para Ele. Faça a vontade dEle. Se Ele te pedir hoje deixar tudo, eu quero que você faça isso. Faz. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus vai te levar a lugares que você não imagina. Deus vai fazer na sua vida coisas que você nem sonha. Deus tem muito para você, mas você precisa se entregar para Ele. É fácil? Não, não é fácil. Você pensa em voltar atrás? Olha, todo mundo tem tentações na vida, mas você não volta.
Você sabe por que você não volta? Porque chega um tempo, chega um momento que você conhece Deus de um jeito que você já não sabe mais aonde ir. Dá para voltar para o mundo? Não dá. Dá para sair da igreja? Não dá. Por quê? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Você conhece Deus de um jeito que só Ele. E aí você resolve ficar. Olha, Deus tirou a mim do álcool e das drogas. Tirou ao meu pai. Meu pai está com 71 anos de idade. Graças a Deus, trabalhando ainda. Tirou meu pai de uma vida de alcoolismo. Deus restituiu a mim o trabalho, restituiu a mim os estudos, me deu família, me deu uma filha linda que vai fazer 2 anos e meio agora. Tem 2 anos e meio. Deus me deu muita coisa que eu nem imaginei ter. Deus tem feito muito por mim. Se você me conhecesse com 16, com 17, com 18, com 14, você não imaginaria jamais me ver na igreja. Com 19. Ainda hoje, eu encontro pessoas que conviveram comigo e que ainda estão no mundo. Eu encontro às vezes e eu olho para eles e penso assim: meu Deus, eu era assim. E a minha vida estaria assim se não fosse pior, se eu ainda estivesse vivo. Mas eu posso fazer uma afirmação para você com toda certeza. Se eu estou vivo foi porque o Senhor me manteve e me trouxe até aqui. E tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, veio das mãos do Senhor e não das minhas. Foi o Senhor quem concedeu para mim. E o mesmo Deus que me ama, Ele ama você. O mesmo Deus que tem agido com fidelidade na minha vida, com providência, com socorro, com amparo. Vocês não imaginam. Vocês não imaginam. Esse Deus também age na sua. Agora eu te pergunto, você quer? Você quer viver com esse Deus? Você quer experimentar essa graça? Você quer ter o seu filho longe do álcool, das drogas na igreja? Você quer ter o seu marido na igreja? Você quer ter a sua família restaurada? Você quer ter a sua casa no Senhor? Sacramentos, rosário, joelho no chão, e você vai ter tudo isso e muito mais. Agora, se você ficar caindo na conversa desse povo que fica mandando você fazer isso ou aquilo e esquecer a igreja, aí, filho, não vem. Não é porque Deus não quer dar, é porque você não confia no Senhor. Você crê? Você entendeu o que disse a música? Eu vou pedir para os irmãos cantarem de novo, e depois nós vamos orar por vocês. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em tuas mãos. E Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíam sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci. Porque dela só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na
na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, que delas não saíssem mais dor. De hoje em diante só saísse amor, que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Nós entregamos ao coração chagado de Jesus a família da Solange, que está pedindo: liberta a minha família de tudo que não provém de ti, Senhor. Nós entregamos a sua família agora, Solange, ao coração chagado de Jesus, que Ele possa guardar sua família aí. Tenha certeza que Ele está ouvindo as tuas orações. Tenha certeza que Deus está agindo na sua vida. Deus é maravilhoso. E olha só, diante de todas as mensagens que estão chegando aqui, Solange, a sua foi a escolhida, porque Deus ouviu você e Ele queria que você tivesse essa certeza. Ele te ouviu.